A viúva e os lobisomens. O que você sabe sobre bruxas? Em meio aos campos de Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, vive uma senhora que ninguém sabe a idade real dela. A apelidaram de Laura. Na verdade, o tataravô disse para o bisavô, que disse para o avô, que comentou com o pai de alguém, que ela chama Laura. Estima-se que ela tenha 45 anos, mas ela tem 45 anos há pelo menos 100 anos. Ela vive sozinha, em uma casa isolada em meio aos lindos campos de lavanda. Ela vive do que produz, frutas e verduras plantadas em um lugar próximo à casa. Quando precisa de carne, caça na floresta próximo, no mesmo lugar onde ela retira as frutas que consome. O que chama a atenção é que ela não vende nada, não se relaciona com ninguém, ninguém se aproxima da casa. Três exemplos de quem tenta se aproximar e a história da minha família são a seguinte: Cordião, um senhor que cria gado, tentou se aproximar dela, na expectativa de comprar insumos para salvar o seu neto com icterícia aguda, achando que ela era bruxa e que talvez, só talvez, teria cura. Assim que estava descendo o morro, torceu o pé e teve que voltar para casa. Um mês depois, já com o pé recuperado, ele insistiu em seguir até a casa de Laura. Assim que passou embaixo de uma árvore, a alguns metros da casa de Laura, ele sentiu uma dor aguda na canela e olhou para ver, conseguiu ver apenas a serpente entrando no meio das folhas secas dali. Cordeão saiu correndo e nunca mais voltou. Jader soube das tentativas do vizinho e decidiu ir por conta própria, uma vez que ele precisava também dos insumos para sua pele de cobra. Pegou a espingarda e colocou a bota mais reforçada na canela. Eram 13 horas quando Jader saiu de casa. Sabia que seria uma caminhada de 30 minutos até chegar à casa de Laura. Percorreu o caminho confiante, mas passados 60 minutos não havia chegado nem na metade, o que era estranho. Decidiu contar e por mais que ele andava, parecia sempre estar no mesmo lugar. Estava escurecendo quando decidiu voltar para a segurança de sua casa. No dia seguinte, assim que ele fez seu desjejum, saiu de casa rumo à casa de Laura. E, como no dia anterior, o caminho percorrido era sempre o mesmo, não saindo do lugar. Por volta do meio-dia, voltou para casa e desistiu da empreitada. Oscar, o vizinho de Jader e Cordião, ficou curioso com as aventuras desventuradas dos vizinhos e decidiu por conta própria seguir até a casa de Laura. Ele também queria insumos para ter filhos. Era casado há alguns anos e não tinha filhos ainda. Oscar, por sua vez, ia abrir a porta de casa e viu a senhora parada a alguns metros de distância, com o dedo em riste, fazendo o sinal negativo. Em questões de segundo, a senhora sumiu. Oscar então pensou se tratar de uma aparição, comum em histórias de colonos de Morro Reuter. Convencido de ser apenas uma aparição, Oscar seguiu rumo à casa da senhora. Diferente do primeiro, não encontrou cobras. Diferente do segundo, ele conseguiu chegar até a porta da senhora, quando estava anoitecendo. E, fixo no chão, estava decidindo se batia ou não na porta da senhora. Oscar jura que passou apenas alguns minutos.
quando começou a ouvir passos correndo ao redor da casa. Passos estes pesados e rápidos, muitos passos, todos rodeando em sincronia perfeita a casa da senhora. Oscar então decidiu subir na árvore próxima dali, erguendo-se do chão. E Oscar viu. Deixaria gerações de cabelo em pé. Eram 4 lobos grandes, percorrendo a casa da senhora Laura, rodeando em sincronia e muito barulho. Até que o maior deles parou na frente da casa e a porta se abriu. Saindo uma senhora de belas curvas, rosto impecável, vestida de blusa e saia branca, que lhe caíam muito bem com os cabelos ruivos e cacheados. Ela estendeu a mão em direção ao lobo, fazendo carinho em seus pelos negros. Em segundos, o lobo grande se transformou em um belo homem, alto e forte, cerca da mesma idade que a senhora que chamamos de Laura. Este homem pegou Laura pelos braços e a beijou apaixonadamente. E foi nesse momento que Oscar se mexeu na árvore, quebrando um pequenininho galho e chamando a atenção dos 4 lobos que correram até ele. Não o matem! Laura gritou. Traga-o para mim. Os lobos foram se aproximando e alcançaram facilmente, pegando Oscar e arrastando sem nenhum cuidado até Laura. Oscar, se vendo no chão, procurou por alguém humano e viu Laura, a metros de si. Por que está invadindo minhas terras? Disse ela. O neto do cordeão tem amarelão grave. Jader tem pele de cobra e eu queria ter pelo menos um filho, disse de uma vez. As feras rosnavam próximo a Oscar, esperando um comando da senhora. Laura, ouvindo aquilo, pensou em um instante. Levantou as mãos, avisando as feras que o ajudaria. E disse: Entre. Oscar se levantou do chão e entrou a casa simples de um único cômodo. A lareira estava acesa, o cômodo a meia luz. O maior das feras rosnou para Laura, e esta disse: Meu amor, vou ajudar esse pessoal. Mais rosnados. E ela disse: Não se preocupe, será rápido. E mais rosnados. Ela completou: Amanhã cedo. Perfeito. As feras saíram. A porta continuou aberta e Laura se aproximou de Oscar e disse: Está com fome? Tenho sopa de legumes. Sim, por favor. Uma caneca grande foi entregue a ele, que virou de uma só vez na boca. Ela então se dirigiu a uma estante com alguns insumos dentro de garrafas de vidro envelhecidas, com tampa de rolha. Com o dedo em riste, ela leu algumas escrituras no rótulo da garrafa e pegou. Embaixo do mesmo armário, ela abriu uma porta e retirou 3 vidros e 3 tampas de rolha. Colocou o conteúdo verde da garrafa no vidro e tapou. Voltou a escolher mais alguma garrafa e a pegou, despejando uma parte do conteúdo em um vidro limpo, e tapou. Assim, pela terceira vez, ela escolheu mais uma garrafa, despejou no vidro e tapou com a rolha. Se virou para Óscara e disse: Essa garrafa tem um líquido verde, é para seu vizinho, que está com um neto com icterícia grave. Esse frasco com líquido roxo é para seu amigo com problemas de pele. E esse com líquido transparente é para o senhor.
disse, entregando os 3 frascos. E, antes dele conseguir pegar, ela segurou, dizendo: Mas são 3 frascos, são 3 condições. Certo. Quais são as condições? Disse Oscar. Então Laura continuou: Se precisar falar comigo, que venha só o senhor ou algum descendente direto do senhor, devidamente apresentado antes do senhor vir a partir. Condição 1. Oscar meneou a cabeça, confirmando. Segunda, não conte a ninguém que viu aqui meu marido e meus filhos. Diga que me encontrou na floresta. Oscar confirmou. Condição terceira e última. Todos os homens de sua família, a partir de hoje, se chamarão Oscar. Pelo menos o primeiro. Oscar pensou algum tempo e disse: Aceito. Só mais uma coisa, disse ela. Saia ao amanhecer. Garanti sua segurança aqui dentro. Não posso garantir ela do lado de fora. Oscar confirmou com a cabeça. Guardou os vidros no bolso. Sentou na cadeira. Alguns minutos depois, Laura saiu e Oscar adormeceu, debruçado sobre a mesa da cozinha. Ao despertar, notou que ainda estava na mesa da cozinha. A casa estava vazia. Olhou pela janela e viu o sol já nascido. Era de dia. Se levantou e saiu. Ao chegar em sua casa, comunicou o acontecido à sua esposa, omitindo a parte dos lobisomens. Então, ofereceu os vidros aos vizinhos. Um ao neto de Cordeão, um mês depois, havia se curado. Já estava brincando com as crianças do lado de fora e já comia de tudo. Jader estava com a pele toda saudável. E a esposa de Oscar estava enjoada. Assim que se confirmou a gravidez, a cidade em toda ficou em polvorosa. Alguns meses depois, nascia Oscar filho. Algumas décadas para frente, nascia Oscar neto. Mais uma geração para frente, nascia Oscar Lucas, depois Oscar Gabriel e depois Oscar Luiz, o meu pai, e eu, Oscar Enzo. Todos nós contribuímos para os campos de lavanda e para a magia das bruxas, que nunca envelheceu. Essa é a história da minha família. Nos apelidamos de Van Helsing.